Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase do Interif de 2018, e o nome dele é Círculo da Morte. Há N pessoas sentadas formando um círculo. As pessoas são numeradas ordenadamente, de 1 a N, e no centro do círculo há um assassino que carrega uma arma com N-1 balas. O assassino é experiente, letal e não desperdiça munição. Ele está disposto a utilizar cada bala da sua arma, ou seja, ele irá matar N-1 pessoas, seguindo duas regras. O assassino mata uma pessoa do círculo e sempre pula a seguinte até sobrar apenas uma pessoa. 2. O assassino sempre começa matando a pessoa de número 2. Por exemplo, considerando n igual a 1000, o assassino mata a pessoa número 2, aí ele pula o 3 e mata o 4, pula o 5 e mata o 6, pula o 7 e mata o 8, vai repetindo esse processo até matar o 996, 998, 999 e o 1000. 999 ele pula. Aí, como eles estão sentados num círculo, depois do 1000 vem o 1, só que como ele já matou o 1000, ele vai pular o 1. É, como o 2 já morreu, ele vai matar o 3. Aí do 3, como o 4 já morreu, o 5 ele pula e o 6 já morreu, ele vai matar o 7. E assim sucessivamente. Você decidiu fazer um programa que, dado o número n de pessoas do círculo, e o número x representando a xésima pessoa morrer, o programa deve informar qual o número da pessoa que irá sobreviver, isso é independente do x. E qual é o número da xésima pessoa a morrer. A primeira linha do programa contém um número inteiro n, entre 2 e 100 mil, que representa o número da pessoa no círculo, o número de pessoas no círculo. A segunda linha do programa contém um número inteiro x, que diz que está entre 2 e n, mas na verdade, no primeiro caso de teste já mostra que x pode ser igual a 1, que representa a xésima pessoa a morrer. O programa deve escrever duas linhas. A primeira indicando o número da xésima pessoa a morrer, e a segunda linha indicando o número do sobrevivente. O sobrevivente é a única pessoa que vai sobrar depois que o assassino matar n-1 pessoas, por causa que acabou as balas. Né? Bom, o enunciado é bem curtinho, não tem muita coisa pra explicar, eu acho que essa ordem de como foi do 3 pro 7 na segunda rodada já tá bem explicadinho. Então vamos começar resolvendo o enunciado. A gente vai ter uma roda de pessoas, só que a entrada só vai informar o tamanho dela. E aí a gente que vai gerar a roda na mão. Pra fazer isso a gente pode fazer uma lista usando a função range. A quantidade de pessoas. Então o parâmetro do meu range vai ser a entrada do usuário, a primeira linha da entrada, que é o número inteiro. E aí a segunda linha é a morte que eu vou observar. Então quando acontecer essa morte, eu vou dizer quem morreu. Aí todo o resto só vai morrer silenciosamente. Isso é tudo pra entrada. Agora eu tenho que simular a regra do jogo até sobrar só um sobrevivente, também no meio do caminho dizer quem morreu, de importante. E acabou o meu jogo. Pra fazer isso, eu vou fazer o seguinte então. Vou usar duas variáveis para me auxiliar. Uma vai ser o contador de mortes, que eu preciso saber em qual morte eu tô, pra saber se eu tô na morte que está sendo observada. E aí, pra simular a regra do jogo, eu vou usar uma variável booleana, que eu vou ficar flipando ela o tempo todo, que vai ser se a pessoa que eu tô olhando agora, ela pode morrer. Como o assassino sempre começa matando a pessoa 2, então pode morrer começa como falso, porque aí a primeira pessoa não morre, a segunda morre, a terceira não, a quarta morre, e assim a gente vai seguindo na ordem correta. Aí, com a ajuda dessas duas variáveis auxiliares, eu vou simular a regra do jogo enquanto estiver vivo ainda no meu círculo mais que uma pessoa. Então, o jeito que eu vou resolver essa questão é o seguinte. Uma pessoa morrer significa que eu vou tirá-la do círculo. Aí a única pessoa que sobrar é quem sobreviveu.
Então eu vou pegar a pessoa que eu tô olhando agora. Vou pegar da pontinha da lista, a primeira pontinha. E aí, se essa pessoa não pode morrer, ela não pode ficar fora da lista então, porque ela não morreu ainda. Então eu tirei aqui, mas eu vou colocar de novo. E aí eu vou colocar ela no final, pra ficar rotacionando pela lista e na próxima eu pegar outra pessoa. Reparem nessa lógica aqui, que é o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui, de rodinha. Supondo que eu tenha... O mínimo que ele me dá é 8 pessoas. Então, supondo que eu tenha as pessoas assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa roda de pessoas está sendo representada no meu código como uma lista, mas isso aqui é um círculo. Então, o 1, ele tá entre o 2 e o 8, apesar de não aparecer nessa representação. Aí, percebo que quando eu tiro o 1 daqui e coloco ele no final, apesar de eu ter manipulado a lista, a ordem das pessoas continua a mesma. O 1 ele tá entre o 2 e o 8. Aí eu tiro o 2 aqui e coloco no final. O 2 ele continua entre o 1 e o 3. E o 1 continua entre o 8 e o 2 também. Então, apesar de eu estar fazendo essa ciclagem de pegar o que tá no começo, olhar pra ele, se eu não for matar agora, jogar no final, eu não tô mudando a ordem com que esses números aparecem seguindo a rodinha. No caso, a rodinha só tá começando aqui e aí terminando aqui agora. Mas isso não tá mudando nada. E aí o que vai ser matar uma pessoa? Vai ser não colocá-la de volta na lista. Então se a pessoa não pode morrer, eu coloco de volta. Se a pessoa pode morrer, então um else, eu vou fazer duas coisas. Eu vou incrementar o meu contador de mortes, porque essa pessoa morreu. E aí eu vou ver se essa morte era a morte que eu quero observar. Porque se era, aí eu vou dizer quem é a pessoa que morreu nessa morte. A morte que eu quero observar foi a pessoa que eu tirei. Só que mais um, por causa que como eu criei essa lista usando o range ele vai me retornar uma lista que vai de 0 até o teto menos 1. Então a pessoa 1, no caso, vai estar na minha lista como 0, a pessoa 2 vai estar como 1 e assim por diante. Independentemente de eu ter matado a pessoa ou não, eu vou flipar o estado desse pode morrer. De false vai pra true, de true vai pra false e assim por diante. Aí vai morrendo uma pessoa sim, uma pessoa não. Uma pessoa sim, uma pessoa não. Aí repara como esse código funciona. Eu vou começar olhando 1. O 1 pode morrer? Não. Então, eu tirei ele aqui, mas eu vou colocar ele de volta. No final da lista. Aí eu vou tirar o 2. O 2 pode morrer? Pode. Então eu tiro ele realmente. Aí eu tiro o 3. O 3 pode morrer? Não, porque eu já matei o 2, então o 3 volta no final da fila. 4. Tiro. Pode morrer? Pode. Então, vai continuar fora. 5. Pode morrer? Não, então volta. 6. Pode morrer? Pode. 7. Pode morrer? Não. 8. Pode morrer? Pode. 1. Pode morrer? Não, porque eu já matei o 8. Então ele volta. 3. Pode morrer? Pode. 5. Pode morrer? Não. Já matei o 3. Então 5 volta no final da fila. Aí o 7. Pode morrer? Pode. 1. Pode morrer? Não. Volta ao final. 5. Pode morrer? Pode. Sobra só o 1. É assim que esse código tá funcionando. E reparem, né, que a resposta correta é realmente que o sobrevivente é a pessoa 1. Aqui eu já determinei qual era a morte importante. Agora só resta mostrar de saída. A única pessoa que sobrou, porque ela é a vencedora.
Sobrevivente, no caso, né? Não ganha nada com isso. Vamos ver então se o nosso código tá certo. Se eu tenho 10 pessoas, eu quero ver quem é a primeira pessoa a morrer. Contradizendo já o enunciado que dizia que x nunca ia ser 1. Opa, esqueci de somar 1 aqui. Aí. Primeira morte vai ser a pessoa 2. O sobrevivente vai ser o 5. Ah, tem que fazer bonitinho a saída. Tem 20 pessoas. Quero ver quem é a morte 5. Morte 5 foi a pessoa 10. Sobrevivente foi a pessoa 9. Tá correto? Tenho 13 pessoas. Quero saber quem foi a morte 5. A morte 5 foi a pessoa. Não, quero saber quem foi a morte 9. 13 pessoas, morte 9. Morte 9 foi a pessoa 9. O sobrevivente foi a pessoa 11. Eu tenho 8 pessoas. Quero saber quem foi a morte 7. Morte 7 foi a pessoa 5. Como a gente já tinha simulado, o sobrevivente foi a pessoa 1. Nosso código está correto. Quase que não sai. Espero que você tenha entendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.